Fala pessoal, beleza? Então esse vídeo é a continuidade do vídeo anterior, que nós trabalhamos lá com o retificador de meia onda, e nesse caso vou usar aqui o Tinkercad. Obviamente podemos fazer essa simulação com outros simuladores, como LTSpice, PSIM, mas vou fazer aqui no Tinkercad, já que é um software online e é bem intuitivo, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando seus estudos em eletrônica. Então se você não conhece o Tinkercad, eu vou deixar um vídeo aqui com o link no card interativo para vocês verem como iniciar suas simulações usando essa plataforma. No vídeo anterior eu coloquei os estágios principais aí de uma fonte linear e nessa simulação eu vou mostrar apenas aqueles 3 primeiros estágios, que é o estágio de alimentação, o estágio de redução ou abaixamento desse nível de tensão de entrada, geralmente feito por um transformador, que no caso aqui será emulado por um gerador de sinais, e o estágio de retificação de meia onda. Trabalharei em outros vídeos os próximos estágios, como os estágios de filtragem e o estágio também de regulação. Então, se a gente observar aqui essa simulação, ela tem aqui no canto da esquerda o gerador de sinais, que podemos configurá-lo. Então aqui eu coloquei como, por exemplo, uma frequência de 10 Hz, tensão, um valor de pico de 5 volts, sem deslocamento CC, com uma função senoidal. Então, também se você ainda não sabe quais são os principais parâmetros de um sinal alternado, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um link para um vídeo que eu discuto esses principais parâmetros, e também aqui no card coloquei aqui o diodo, propriamente dito, no sentido anodo, catodo, e um resistor com resistência de 1 kΩ. Feito isso, fiz as conexões elétricas. Então, nesse caso, estou usando aqui a matriz de contatos, o protoboard, utilizada aí para a gente fazer nossos protótipos, e os cabos de alimentação, positivo, conectado aqui no barramento positivo, e o negativo no barramento negativo. Então, no caso, o positivo do gerador de sinais alimenta o anodo do diodo, e o catodo do diodo está interconectado aqui ao resistor. O resistor, por sua vez, está sendo conectado aqui ao negativo do gerador de sinais, fechando assim o circuito retificador de meia onda, sem os estágios finais de filtragem e regulação. Além disso, acrescentei aqui 3 osciloscópios aí que a gente vai utilizar para a gente conseguir visualizar os sinais de tensão elétrica na entrada, ou seja, na saída do gerador de sinais, sobre o diodo e sobre a nossa carga, no caso o resistor de 1 kΩ. Os equipamentos de medição e os dispositivos já estão aqui montados, podemos iniciar a nossa simulação. Então vejam que os osciloscópios aqui estão configurados para uma escala de 10 volts, no caso no eixo vertical, ou seja, cada quadrado desse corresponde a 1 volt. Então a gente tem aproximadamente 5 volts de pico aqui, né? Menos 5 volts aqui, e no eixo X aqui, o eixo do tempo, esse osciloscópio foi configurado também para 10 milissegundos por divisão. Então cada divisão tem 10 milissegundos, como nós temos aqui 10 quadradinhos, nós temos exatamente 100 milissegundos. Se a gente observar a frequência da fonte, que é 10 Hz, então 1 sobre 10 Hz corresponde a 100 milissegundos, exatamente aqui um ciclo desse sinal. Se a gente observar, temos aqui o sinal de tensão da fonte de alimentação de entrada. Nesse segundo osciloscópio, o sinal de tensão aplicada aí no diodo. Então vejam que o diodo ele vai conduzir aqui no semiciclo positivo, né? Então ele conduz aqui no semiciclo positivo, e veja que quando ele conduz, a tensão no sentido anodo-catodo é aproximadamente aí, 0,5, 0,6 volts. Também verificamos que no semiciclo negativo, esse diodo ele não vai conduzir, bem como quando a tensão no sentido anodo-catodo é inferior à sua tensão de barreira de potencial, que seria justamente aqui nessa região. Analisando aqui a tensão aplicada sobre a carga, vemos que durante o semiciclo negativo, o diodo está bloqueado, então não haverá circulação de corrente, logo a tensão será nula aplicada sobre a carga. No semiciclo positivo, então, quando essa tensão aplicada sobre o diodo ela é superior a 0,7 volts, o diodo ele conduz, ou seja, sua tensão se mantém bloqueada aí nesse valor de 0,7 volts, e os valores de tensão acima
desse nível de 0,7 volts serão aplicados aí à carga. Então vejam que o valor de pico aqui dessa tensão da carga não é mais 5 volts, então ela vai ter justamente aqui um decréscimo devido justamente a esse nível de tensão correspondente à barreira de potencial no caso do diodo de silício. Então, se a gente comparar esse valor de pico aqui, está dando aproximadamente aí 2 volts, ao passo que o valor de pico aqui inicialmente da fonte de alimentação seria aí mais ou menos 2,5 volts, né? Então, temos aqui um valor de pico de 2,5 volts e um valor de pico aqui negativo, né, de menos 2,5 volts. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, deixa o joinha, se inscreve no canal, que aí vai motivar para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. Então veremos mais vídeos fazendo simulações aqui de retificadores com outros estágios e com a retificação completa. Então acompanha os próximos vídeos do canal. Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigado.